O Instituto sempre buscou, desde a sua construção, essa integração do homem. E é muito interessante porque foi fundado o DAE, que é o Departamento de Assistência Espiritual, exatamente para auxiliar nessa obra, nesse trabalho. O Instituto é movido por um ideal e acredita que sua missão vai além das motivações humanas, porta-voz de uma vontade maior. As pessoas passam, mas a obra permanece atraindo novos colaboradores que abraçam a causa. Para o paciente é muito importante porque é uma coisa que a pessoa precisa, é um diferencial que esse hospital tem. O Instituto oferece um serviço gratuito de assistência espiritual. Os mais de 200 voluntários dedicam-se às atividades ligadas à doutrina espírita para ajudar o paciente a alcançar bem-estar, paz, alegria, harmonia e reduzir seu adoecimento. Espaço de renovação, inspirado na doutrina espírita, vê na reforma íntima um novo modo de pensar. Estamos atravessando um caminho tortuoso, mas que tem muito a nos ensinar. Nós sabemos que a sociedade está muito adoecida, né? E o trabalho intenso que o DAE faz junto ao Instituto, sempre em parceria, é o trabalho de ajudar o nosso paciente a entender como reduzir esse adoecimento. Começa agora o DAE Convida, com o tema A Melhor Parte, do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. O DAE Convida tem o prazer de receber Roberto Cardoso Pedro, espírita desde a década de 80, atualmente trabalha na Sociedade Espírita Francisco de Assis, em Barbacena, Minas Gerais. O expositor refletirá conosco sobre a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Como aprender a escolher a melhor parte? O nosso encontro começa agora. E a você, Roberto, as nossas melhores vibrações, a nossa boa parte. Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Uma alegria nós podermos estar aqui na noite de hoje para podermos conversar sobre um tema de extrema importância em nossas vidas: saber escolher a melhor parte. Conta-nos Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Jesus no Lar, que os discípulos estavam reunidos e eles conversavam, discutiam sobre as coisas essenciais ao bem-estar. Em determinado momento, Jesus então tomou a palavra e contou a eles a seguinte história. Havia uma ilustre dama romana que embarcou em um navio de luxo para viajar de Roma até Esmirna, na companhia do seu filhinho de 5 anos. E quando essa ilustre dama romana embarca no navio, ela chama a atenção de todos pelo grande tesouro que ela trazia para bordo. Eram muitas joias, joias de ouro, de pedras preciosas. Tamanho era o tesouro que ela se fazia acompanhar por 2 escravos para que pudessem carregar aquela riqueza. Logo que ela entrou, tornou-se o centro das atenções. Todos queriam conversar com ela e estar com ela. A viagem transcorreu tranquilamente, até que em determinado momento aconteceu o inesperado. O navio se chocou contra um recife e grande brecha se abriu no casco do navio. Medidas foram tomadas para evitar o pior, mas um segundo abalo tornou a situação irreversível. E o navio, então, iria afundar. O comandante, então, disponibilizou pequenos botes para que tanto os passageiros quanto a tripulação pudessem se salvar. E nós vamos encontrar, minutos depois, a ilustre dama romana embarcando em um daqueles pequenos botes, na companhia de seu filhinho de 5 anos. E ela trazia com ela um pequeno pacote. E os outros náufragos que estavam com ela naquele bote pensaram então que naquele pacote
havia as joias mais valiosas daquela dama. Mas, para a surpresa de todos, quando ela abriu aquele pacote, nele havia somente 2 pães e 10 figos maduros. E ela então explicou: o que eu tenho de mais valioso é o meu filho. E aqui trago o que considero mais útil: os pães e os figos. Ou seja, a dama romana, ela soube escolher o mais importante, que era o seu filho. E ela teve discernimento para perceber que naquela situação as suas joias não valiam nada. Qual era o valor das joias diante da vida? Ela então escolheu os pães e os figos, porque foi com eles que ela matou a fome dela, do filho e dos companheiros de infortúnio, nos angustiados dias que os separaram de terra firme. Meus irmãos, este é um exemplo, e é com ele que nós abrimos o nosso estudo da noite de hoje, um exemplo de saber escolher a melhor parte. E quando nós dizemos isso, nós não podemos deixar de citar uma parte do Evangelho de Lucas, especificamente o capítulo 10, versículos 38 a 42, quando o evangelista Lucas nos conta sobre a visita de Jesus à casa de Marta e Maria. Quem era Marta? Quem era Maria? Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, aquele a quem Jesus chamou para fora do sepulcro. Elas moravam em Betânia, na estrada de Jericó. E Jesus, então, visitou as 2 irmãs. E Lucas registrou essa visita. Lucas nos diz assim: e aconteceu que, indo eles a caminho, Jesus entrou em uma aldeia e foi recebido por uma mulher chamada Marta. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Mas Marta, ocupada pelo muito serviço, ia e vinha, até que por fim parou e disse a Jesus: Senhor, a ti não importa que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. E Jesus responde: Marta, Marta, tu te agitas e te inquietas por muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a que não lhe será tirada. Vou repetir só o finalzinho. Marta, Marta, tu te agitas e te inquietas por muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a que não lhe será tirada. Meus irmãos, todo ato de Jesus, toda palavra de Jesus, por menor que possa parecer aos nossos olhos, tem sempre enorme dimensão espiritual. Então, essa passagem do Evangelho, que nós vamos conversar sobre ela na noite de hoje, nós poderíamos falar muito mais, poderíamos aprofundar muito mais, porque é de uma grandeza que não cabe em nenhum estudo que nós possamos tentar fazer. Vamos abordar alguns trechos, mas lembrando que a passagem é riquíssima, porque vem de Jesus, e tudo que vem de Jesus tem enorme dimensão espiritual. Nós poderíamos dizer que numa primeira análise, ou numa análise, digamos assim, apressada, parece que Marta era menos dedicada a Jesus. Mas isso não é exatamente verdade. Afinal de contas, foi Marta quem recebeu Jesus. Foi Marta quem cuidou das coisas materiais, que também eram importantes. Marta cuidou da hospedagem, da alimentação, da limpeza da casa, da organização. Então, Marta é uma cooperadora ativa e dedicada. Marta tinha mãos operosas, capazes de fazer. Então, nós podemos dizer que ambas demonstraram alegria ao receber Jesus, cada uma do seu modo.
né? Maria, por outro lado, assenta-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Maria tinha um coração que sabia se aquietar para ouvir as palavras de Jesus. Naquele momento, tudo se tornou secundário para Maria, porque Jesus era a sua prioridade. A sua prioridade era ouvir Jesus. As outras coisas, ainda que importantes, eram secundárias. E aqui nós temos, meus irmãos, a primeira lição da noite de hoje. Maria nos ensina a aquietar os nossos corações, aquietar os nossos pensamentos, aquietar os nossos sentimentos, para poder ouvir Jesus, permanecendo em paz, ainda que em volta de nós haja tormenta, ainda que nós sejamos visitados por situações adversas, e aí nós podemos pensar todas as situações que chegam até nós. Colocar as nossas angústias, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas aflições nos pés de Jesus, aos pés de Jesus. Agir como Marta, aquietar os nossos corações. Então, há um livro chamado Estudando o Evangelho, ele é de autoria de Martins Peralva, e nele, Martins Peralva nos convida a enxergar Marta e Maria como estados de consciência. Ou seja, é como se dentro de nós houvesse um lado Marta e houvesse também um lado Maria. O lado Marta é aquele que se preocupa com as coisas materiais, é aquele lado ativo, aquele lado que faz, a capacidade de fazer, de realizar. Esse é o lado Marta. Mas nós temos também o lado Maria, aquele lado nosso que se preocupa com as coisas espirituais. Seria a nossa conexão com o divino, aquele lado que não se agita, que não se inquieta. Esse é o nosso lado Maria. Nós temos os dois, o lado Marta e o lado Maria. Nós poderíamos dizer ainda que o lado Marta representa uma visão horizontal da vida. Ou seja, é aquela visão focada nas questões da matéria. Coisas importantes da nossa vida. Nós temos que cuidar da nossa alimentação, nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que cuidar do nosso vestuário, temos que lidar com as questões dos recursos materiais. São coisas importantes. Nós estamos encarnados, precisamos delas. Então, o nosso lado Marta também tem sua importância, mas é uma visão horizontal da vida. Já o lado Maria é como se fosse uma visão vertical da vida, focada nas questões do espírito, ou seja, é a nossa conexão com a divindade, é o nosso aprendizado superior. Então, Marta, visão horizontal da vida. Maria, visão vertical da vida. E sabe qual é o nosso grande desafio, como encarnados, que ainda estamos? É equilibrar os dois lados. Equilibrar os dois lados. Ou seja, ter as mãos operosas de Marta e o coração de Maria. Ter as duas coisas em equilíbrio. Esse é o nosso grande desafio. Ter as mãos de Maria e o coração de Marta. Mas voltando para a narrativa evangélica, nós vamos ver que em determinado momento Marta se sente injustiçada. Ela fazia todo o serviço e Maria estava ali sentada. E aí, meus amigos, nós nos perguntamos quantas vezes nós nos identificamos com Marta? Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados? E pior, quantas vezes nós nos preocupamos com o outro? Porque Marta ficou preocupada com Maria e foi reclamar com Jesus. Não é? Então, quantas vezes a gente age como Marta? A gente reclama do outro e se esquece de nós. Porque, no final das contas, precisamos lembrar disso. É nós com a nossa própria consciência. Não é o outro.
É nós com a nossa própria consciência. E quantas vezes nós vamos além? Ou seja, além de nos preocupar com os outros, nós travamos combates com o outro. Combate por conta de ideias, defesa de pontos de vista e outras questões. Esquecendo que a nós cabe o combate com nós mesmos. É o que Paulo chamava de o bom combate. Ou seja, combater as nossas próprias imperfeições, combater as nossas dificuldades, os nossos vícios, aquilo que nós ainda temos de imperfeito. Esse é o combate que nos cabe. E aí, quando Marta pede a Jesus que interfira, Jesus responde para ela. Né? Ela diz assim para Jesus: Senhor, a ti não importa que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude. Olha, Marta cobra de Jesus. E Jesus carinhosamente adverte Marta, dizendo: Marta, Marta, tu te agitas e te inquietas por muitas coisas. E aí nós chamamos a atenção dos irmãos, porque Jesus não repreende o trabalho de Marta. Não. Jesus chama a atenção para a agitação e para a inquietude de Marta. A questão não é o trabalho. O trabalho é bendito. A questão é a agitação e a inquietude de Marta. E aí nós vamos pedir licença para citar o livro Pensamento e Vida, que nós recomendamos fortemente a leitura aos irmãos que puderem, né? É um livro maravilhoso de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Especificamente no capítulo 7, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: olha, agir por agir não vale. É uma frase muito simples, mas muito profunda. Agir por agir não vale. Ou seja, nem sempre fazer é sinal de evolução. Nem sempre fazer é sinal de evolução. Então, eu preciso fazer 3 perguntas. O que eu faço, como eu faço e por que eu faço? A primeira pergunta é: o que eu faço? Porque nem sempre o que eu faço é bom. Eu posso achar que eu estou fazendo o bem e não estar fazendo o bem. Né? Nós damos um exemplo, pedimos licença, né, para dar um exemplo. Às vezes você vai ajudar um senhor de idade a atravessar a rua e sai puxando, mas ele não queria atravessar. Né? A sua intenção é boa, mas a sua ação não foi boa. Então é preciso saber o que eu estou fazendo. Por exemplo, a superproteção. O pai ou a mãe que superprotege, ele acha que está fazendo um bem para o filho. Mas, na verdade, ele está prejudicando. Porque superproteção, né, vai nos dizer, o próprio nome já diz, superproteção é um desequilíbrio. E vai prejudicar aquele filho. Então, eu preciso primeiro me perguntar o que eu estou fazendo. É a primeira pergunta. A segunda, como eu estou fazendo? Eu estou agindo com amor ou estou cumprindo uma obrigação? Isso é essencial. Então, a primeira pergunta é o que estou fazendo, e a pergunta segunda é como estou fazendo? Por amor ou cumprindo uma obrigação? E aí nós nos lembramos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, de forma reduzida, obviamente, quando ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, e tivesse dom da profecia, ainda que eu conhecesse toda a ciência e tivesse a fé capaz de mover montanhas, ainda que eu distribuísse meus bens aos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Paulo é categórico. É preciso que os nossos atos sejam repletos de amor. Marta estava fazendo, mas ela se inquietou. Então, há algo, nós não vamos dizer errado, mas há algo fora do lugar, porque ela estava agitada e inquieta.
não é? E aí vem a terceira pergunta: por que eu estou fazendo? Não é? Qual é a minha motivação para fazer? O que me leva a fazer o que eu estou fazendo? É o orgulho? É a vaidade? Ou eu faço para servir, sem esperar nada em troca? É a grande pergunta. Por que eu faço? Não é? Então, eu vou lembrar de novo a frase de Emmanuel, lá do capítulo 7 do Pensamento e Vida. Agir por agir não vale. As regiões das trevas, diz Emmanuel, estão cheias de movimento. As regiões das trevas estão cheias de ação. Agir por agir não vale. Excesso de ação não significa luz, necessariamente. Excesso de ação não significa necessariamente evolução. E aí eu vou me permitir a dar alguns exemplos de como nós, muitas vezes, agimos por agir. Por exemplo, quando eu faço alguma coisa, executo uma tarefa, para ficar livre daquilo, o mais rápido possível. Eu quero ficar livre. Vamos dar um exemplo prático. Você se candidata para participar da campanha do quilo, arrecadar alimentos para as pessoas necessitadas. E aí você vai para a campanha do quilo e não para de olhar para o relógio. Nossa, mas a hora não passa, né? Mas o sol está quente, a sacola está pesada, que horas que acaba isso? Ou seja, você quer ficar livre daquilo. Tem mérito? Tem. Mas melhor seria se fosse com amor. Melhor seria se fosse com mais entrega. É disso que nós estamos falando, do fazer por fazer. Outro exemplo, realizar as coisas como se nós estivéssemos num piloto automático. A gente vai fazendo as coisas, vai correndo e não percebe, não está ali naquele momento percebendo o que está acontecendo. Eu vou fazendo no automático, não é? É muito comum na vida nossa de hoje em dia a gente estar sempre correndo. E muitas vezes nós não temos tempo para nós não temos tempo para o outro, para aquele que convive conosco. Nós não temos tempo para as pessoas. E às vezes a vida nos coloca em situações em que nós temos que parar. Somos obrigados a parar para ter tempo para nós e tempo para aqueles que estão ao nosso redor, para ouvir, para estar com eles simplesmente, sem fazer nada necessariamente, não é? Outro exemplo do agir por agir é quando nós estamos vivendo no passado ou quando nós estamos vivendo no futuro. Olha que interessante, nós só temos o presente, porque o passado já passou, e o futuro, quando chegar, vai ser presente. Então, nós só temos o presente. Nós poderíamos dizer que viver com os olhos no passado é como dirigir um carro olhando só para o retrovisor. Vai bater. Eu tenho que olhar para frente. Eu posso e até devo dar uma olhadinha no retrovisor para ver o que já passou, para aprender com o que já passou. Mas o que já passou, já passou. Não tem como modificar o que passou. Da mesma forma, se eu dirigir o carro olhando só lá para frente, eu posso ter problemas com o obstáculo que está mais próximo. Eu preciso olhar para próximo. Posso dar uma olhadinha lá para frente? Posso. Mas dirigir olhando lá para frente, ou seja, para o futuro, vai me trazer problemas. É uma metáfora, meus irmãos, para lembrar a importância do tempo presente, do agora, né? Porque, como já dissemos, o passado já passou e o futuro será presente quando chegar. Tem uma frase de Chico muito interessante, Chico Xavier, ele nos diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É agora, é sempre agora. Não dá para voltar atrás, mas dá para começar agora a fazer um novo futuro. E esse é um convite que nós fazemos na noite de hoje. Vamos começar agora. Podemos começar agora, sim, agora, nesse momento, pensando. Pensamento é força criadora. Quando você pensa, quando você ora, quando você faz, você está mudando o futuro. Ainda no capítulo 7 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos traz
uma questão fundamental para a nossa discussão na noite de hoje. Ele vai fazer uma diferença didática entre dois tipos de trabalho, né? Primeiro, a gente diria que trabalho é toda ocupação útil. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Mas Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele vai dizer o seguinte: tem dois tipos de trabalho. O trabalho ação e o trabalho serviço. O trabalho ação, ele modifica o meio, ajuda as pessoas, ajuda o meio, mas não modifica o trabalhador. Olha que interessante. O trabalho ação modifica o meio, mas não modifica o trabalhador. Né? Então, o trabalhador que executa o trabalho ação, ele pode entrar em desequilíbrio, ele pode se fatigar, ele pode se exaurir. Por quê? Porque ainda falta a conexão com o Cristo. O trabalho é feito, o trabalho tem mérito, mas falta alguma coisa. É trabalho-ação. Eu vou trazer dois exemplos de trabalho-ação. Os dois estão no livro, nos livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Chico Xavier, biografia do Chico, né, ditados por André Luiz. O primeiro está no livro Sexo e Destino. Ele vai trazer para nós a história do Pedro Neves. Olha só, meus irmãos, Pedro Neves era coordenador de trabalhos em Nosso Lar por 40 anos. E em determinado momento, André Luiz vai perceber que tinha algo errado com ele, né? E o que estava acontecendo? É que o genro dele, encarnado, ele se equivoca. Ele comete alguns equívocos. E Pedro Neves, então, perde o equilíbrio com ele. Trabalhador de Nosso Lar. Ou seja, o trabalho ainda não havia mudado Pedro Neves por dentro. Então era trabalho? Era, mas era trabalho-ação. Ainda não era trabalho-serviço. Outro exemplo de trabalho-ação está no livro Obreiros de Vida Eterna. É o caso do nosso irmão Gotuso, um trabalhador dedicado, que cuidava dos desencarnados que chegavam do outro lado da vida, voltavam para o plano espiritual, em situações difíceis, até deploráveis. Né? Desencarnavam e chegavam do outro lado da vida em situações difíceis. E Gotuso era quem recebia esses irmãos, então era um trabalhador dedicado. Mas em determinado momento, a mãe dele vem de planos superiores para chamar a sua atenção. Ela fala assim: meu filho, você está trabalhando muito bem, mas internamente você não está mudando. Como é que você quer libertar os outros sem libertar a você mesmo? Por quê? Porque Gotuso ainda tinha mágoas, desequilíbrio, né, sentimentos desequilibrados. Ou seja, era trabalho, ação. Ainda não era o trabalho, serviço. Por quê? Porque o trabalho, serviço transforma o trabalhador. No trabalho, serviço, há conexão com o Cristo. Então, meus irmãos, escolher o trabalho, serviço é escolher a melhor parte. O trabalho que modifica nós mesmos. E, obviamente, vai modificar o meio também. E aí nós nos perguntaríamos, né? Como diferenciar o trabalho-serviço do trabalho-ação? Não é difícil. Basta nós nos perguntarmos: quem orienta o trabalho? Quem orienta o trabalho? Se a resposta for eu, é trabalho, ação. Se a resposta for o Cristo, é trabalho, serviço. Quem está motivando o trabalho? Quem orienta o trabalho? Eu ou o Cristo? Né? E aí nós nos lembramos da carta de Paulo aos Filipenses, onde ele faz uma citação belíssima que diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. E aí Emmanuel, no livro Fonte Viva, vai fazer um estudo belíssimo sobre isso, é o egoísmo, né? Que ele vai chamar de A Cortina do Eu, que nós também sugerimos aos irmãos. Aí é uma leitura pequenininha, é uma mensagem, mas baseada nessa citação de Paulo aos Filipenses. Então, se o Cristo é que coordena o trabalho, é trabalho, serviço. Mas se somos nós que coordenamos o trabalho, aí é trabalho-ação. É preciso estar em sintonia,
com Jesus para nós realizarmos o trabalho de serviço. O trabalho, meus irmãos, não é nosso. O trabalho é do Cristo. Nós somos colaboradores. Jesus não precisa de nós, mas ele conta conosco. Interessante lembrar também que muitas vezes nós reclamamos de falta de tempo. No mundo de hoje, né, corrido, nós reclamamos de falta de tempo. Mas é interessante lembrar que todos nós, sem exceção, todos que estamos encarnados, temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais e ninguém tem menos. Já pararam para pensar nisso? É lógico. Mas muitas vezes o lógico escapa à nossa consciência. Então não importa muito quanto tempo eu tenho, mas sim o que eu faço com o tempo que eu tenho. No livro Encontro Marcado, tem uma citação de Emmanuel que diz assim: o tempo é nosso mais valioso recurso perante a vida. Mas tempo sem atividade criadora tão somente nos revela o descaso perante as concessões divinas. Tempo é um tesouro. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Estamos passando tempo? Estamos jogando fora o nosso tesouro. É preciso que nós aproveitemos o nosso tempo da melhor forma, escolhendo a melhor parte. Não importa onde eu estou, não importa em que situação eu me encontro, eu tenho sempre a escolha. Eu posso escolher a melhor parte ou não. Porque temos livre-arbítrio, e livre-arbítrio é lei. Então nós podemos escolher, sim, ver a melhor parte ou não. Vamos voltar mais um pouquinho na narrativa. Vamos ver que as mãos de Marta, as mãos operosas de Marta, elas eram muito importantes, mas não eram suficientes. Olha que interessante. As mãos de Marta eram sim importantes, mas não eram suficientes. É preciso ter o coração em sintonia com Jesus. Coração em sintonia com Jesus. Ou seja, é preciso realizar o trabalho, serviço. E não só o trabalho, ação. Por que Marta não escutou os ensinamentos de Jesus? Por quê? Porque ela estava agitada e inquieta, focada na ação. Ela estava trabalhando. Era trabalho, mas era trabalho ação. O foco dela era na ação, na atividade. Não tinha erro no trabalho em si. Faltou só a conexão, não é? Conexão com Jesus. E aí nós chamamos a atenção que é preciso desenvolver a capacidade de escutar. O que seria escutar? Escutar é ouvir com atenção. Nós sabemos escutar? Poderíamos dizer que poucas pessoas sabem verdadeiramente escutar. Querem ver um exemplo? Quando alguém vem nos contar alguma coisa, nós começamos escutando. Estamos escutando, estamos prestando atenção, mas em determinado momento, eu paro de escutar o que a pessoa está falando e começo a pensar no que eu vou responder para ela. A intenção não é ruim, mas eu parei de escutar. Porque agora eu estou pensando o que eu vou responder. Então, daí para frente, eu já não estou mais escutando. Eu estou pensando o que eu vou responder para ela. Eu parei de escutar. Escutar é simples, mas não é fácil. Nós escutamos o nosso próximo, o próximo mais próximo, aquele que está do nosso lado, um filho, um pai, um esposo, uma esposa. Escutamos um amigo, um desconhecido que nos procura. Nós escutamos ou nós só ouvimos? Ou pior, às vezes nós nem ouvimos e nem escutamos. É preciso desenvolver a capacidade de escutar. Maria escutou Jesus, né? Deus fala conosco o tempo todo, de maneiras diferentes. Através de uma pessoa, através de um estudo, de uma palestra, de um livro que eu leio, através de um animal. Através de várias formas, Deus fala conosco. A questão é, estamos escutando? O nosso coração
está tranquilo, sereno para ouvir? Os mentores espirituais nos passam mensagens, mas nós muitas vezes não ouvimos. Vamos ver as narrativas de André Luiz na coleção Vida no Mundo Espiritual. Quantas vezes, das regiões mais trevosas, os espíritos de luz vão e os espíritos que lá estão não os veem, não os percebem, porque estão vibrando em faixas muito diferentes. Não há conexão. Da mesma forma, nós aqui encarnados. Muitas vezes, os mentores falam conosco, mas nós não escutamos. Então, é preciso aprender a escutar. E para escutar, é preciso aquietar o nosso coração, conforme Maria fez. E Jesus diz para ela assim: Marta, Marta, tu te agitas e te inquietas por muitas coisas, mas uma só é necessária. Essa frase vale para todos nós. É só colocar o nosso nome. Roberto, Roberto, tu te agitas e te inquietas por muitas coisas, mas uma só é necessária. Felipe, Felipe, tu te agitas e te inquietas por muitas coisas, mas uma só é necessária. Qual é a única coisa necessária? A que Jesus estava se referindo, dizendo que uma coisa só é necessária? A resposta a essa questão está lá no Evangelho de Mateus, no famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, quando Jesus nos diz claramente: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Então, qual é a única coisa necessária? Buscar o reino de Deus. Isso é a única coisa necessária. E aí a gente perguntaria, né? Ok, e o que é o reino de Deus? Tem muitas parábolas em que Jesus se refere ao reino de Deus. Mas nós escolhemos na noite de hoje o livro Boa Nova, também psicografia de Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos, que vai nos dizer que certa vez Jesus estava nas adjacências do templo e o sacerdote chamado Haanã pergunta a ele o que é o reino de Deus. Nós estamos resumindo, a passagem é belíssima do livro Boa Nova, mas nós estamos aqui resumindo, né? E aí, quando Haanã pergunta o que era o reino de Deus, e ele pergunta num tom assim muito, quem é você para falar do reino de Deus, né? Num tom muito jocoso, e Jesus responde de uma forma brilhante, como não poderia deixar de ser, né? O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Olha que coisa linda, né? Então o reino de Deus não está fora, ele está dentro. É obra interna. Por isso a importância do trabalho e serviço. Porque o trabalho e serviço modifica o trabalhador. E é assim que nós vamos edificando o reino de Deus em nossos corações. Então, edificar o reino de Deus nos nossos corações é escolher a melhor parte que tem. Não tem outra parte melhor. Essa é a melhor. Meus amigos, eu posso trabalhar 50 anos, 60, 70, 80 em causas nobres. A questão é, isso é muito bom, mas a questão é, eu estou edificando o reino de Deus no meu coração? É claro que nós não vamos nos tornar espíritos puros de uma hora para outra. Estamos num mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração. Então nós não vamos nos tornar espíritos perfeitos rapidamente, amanhã, mas nós podemos desde já, desde agora, e essa é a grande questão do agora, começar a edificar o reino de Deus em nossos corações, começar a edificar. Como? Como que eu começo a edificar agora? Eu quero edificar agora, através do nosso esforço. Através do nosso esforço. Esforço para quê? Para transformar, nos transformar internamente, para a nossa transformação moral, né? E esforço em domar as nossas más inclinações. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, os imortais vão dizer assim para nós: quão pouco de vós fazem esforços.
E aqui nós não estamos falando de grandes esforços, mas de pequenos esforços. O que eu dou conta hoje eu vou tomar a decisão. Eu vou me preocupar com a maledicência. Por exemplo, toda vez que eu for falar mal de alguém, eu vou pensar, não está legal. E vou me esforçar para evitar. No começo é difícil, mas com o tempo se torna um hábito e eu paro com a maledicência. Simples é, fácil não. Mas é um convite. Cada um pode escolher o que quiser para poder melhorar, né? Para poder combater aquele bom combate e começar a edificar o reino de Deus dentro de si mesmo. E aí, meus irmãos, uma pergunta surge inevitável. Como é que eu, encarnado, vou edificar o reino de Deus se eu ainda preciso de coisas materiais? Porque nós precisamos, não é? Emmanuel nos diz, também no Fonte Viva, que no dia em que nós formos visitados pela mão niveladora da morte, interessantíssimo, né? Todos nós seremos visitados pela mão niveladora da morte. Todos nós, não tem como fugir disso. Então Emmanuel diz, quando nós formos visitados pela mão niveladora da morte, temos que deixar para trás muita coisa. A profissão que nós abraçamos, os títulos que nós conquistamos com tanto esforço, a nossa posição social, os nossos bens materiais e mesmo o nosso corpo físico. Tudo isso terá que ser deixado para trás. E aí nós nos perguntamos, qual é a importância dessas coisas se elas serão deixadas todas para trás? E nós vamos responder com uma metáfora. Vamos imaginar uma criança no início do ano letivo, que recebe uma série de materiais didáticos, caderno, lápis, borracha, livro. E o ano letivo vai caminhando e os materiais didáticos vão se desgastando. De tanto apontar o lápis, ele acaba. De tanto apagar com a borracha, ela acaba. Escrevi no caderno inteiro, não tem mais folha em branco. O livro tem que ser devolvido no final do ano. Então, o material didático ele se desgasta ou tem que ser devolvido. Né? E o que fica? Fica o aprendizado. Ou seja, os materiais didáticos eles foram instrumentos para que o aprendizado acontecesse. Os materiais didáticos foram instrumentos da aprendizagem. E assim acontece conosco. Toda a nossa experiência física é feita de material didático para o espírito imortal. Então, tudo que está temporariamente sob a nossa guarda é material didático para que a nossa evolução aconteça. E o material didático vai ter que ser devolvido no final do ano letivo, que é o final da nossa encarnação. Meus irmãos, todos nós vamos desencarnar. Não tem como. Isso é fato. Não é? Então, é preciso que a gente esteja atento para não tomar o material didático como se fosse o essencial. Ele é importante, mas ele não é o essencial, porque o material didático é só um instrumento. Né? O que nós vamos levar conosco, então? O que foi edificado em nosso coração. Por isso a importância de edificar o reino de Deus nos nossos corações. Isso é escolher a melhor parte. Maria escolheu a boa parte. Agora, olha que interessante. Marta não estava errada. A grande questão de Marta é a prioridade. Meus irmãos, vamos pensar. Elas receberam na sua casa Jesus encarnado. Olha a oportunidade, né? Imagina você recebendo Jesus na sua casa e ser preocupado em fazer café e arrumar a mesa e deixar Jesus sozinho. Espera aí, Jesus, que eu já volto, eu vou só fazer um cafezinho. Não, Jesus, eu vou varrer o chão aqui e Jesus lá. E nós poderíamos dizer que Jesus nos visita em nossas casas, onde nós estamos. E muitas vezes nós deixamos Jesus lá e vamos fazer outras coisas. É muito sério isso. Maria escolheu a boa parte, por quê? Porque ela soube dar a prioridade ao mais importante, que era Jesus na sua casa. Então, meus irmãos, as questões materiais, elas têm sim a sua importância. Ninguém está negando isso. Mas
elas devem estar subordinadas às questões espirituais. Por quê? Porque nós somos um espírito imortal vivendo em um corpo físico, e não o contrário. Eu não sou um corpo e tenho um espírito. E a nossa linguagem, ela nos traz, sabe por quê? A gente fala assim, o meu espírito, uai, então é o meu espírito? É o corpo que tem o espírito? Não. É o espírito que está usando temporariamente o corpo. E nós invertemos essa ordem com frequência. Nós estudamos, nós sabemos, mas no meio vamos dizer assim, da luta do mundo, se os irmãos me permitem essa palavra, nós muitas vezes invertemos a lógica. E essa inversão, ela é terrível. Porque é como se nós estivéssemos comendo a casca e jogando a banana fora, dando importância ao que é secundário e esquecendo o que é essencial. Para a gente falar de prioridade, vamos tomar mais uma metáfora. A metáfora é boa porque ela ilustra e a gente tem uma ideia, né, do que nós queremos dizer. Vamos pensar que você tem um pote e você precisa colocar nesse pote pedras de tamanhos variados. Pedras grandes, pedras de tamanho médio, pedras pequenas e areia. O que você coloca primeiro? Qual é a sua prioridade? Se você colocar a areia primeiro, não tem espaço para mais nada. É a sua prioridade. O que seria mais adequado? Que eu colocasse primeiro as pedras grandes, depois as pedras de tamanho médio, no espaço que sobrasse eu colocasse as pedras menores e completasse com areia. Ou seja, como espírito imortal que você é, o que é pedra grande para você? Qual é a sua prioridade? Em outras palavras, quanto tempo você gasta com as coisas da matéria e quanto tempo você gasta com as coisas do espírito? É matemática. Cada um vai responder de acordo com a sua realidade. Mas é só contar quanto tempo você gasta com coisas materiais e quanto tempo você dedica às coisas espirituais. Agora, meus irmãos, eu vou falar outra coisa. O ideal nem seria se prender a essa dicotomia espírito-matéria. Sabe por quê? O ideal é usar a matéria para proporcionar a evolução do espírito. É usar o material didático para realizar a aprendizagem. Né? Jesus, também no livro Jesus no Lar, né, citado por Neo Luz, diz assim, usar todos os patrimônios do mundo para o nosso enriquecimento na virtude. Usar todos os patrimônios do mundo para nosso enriquecimento na virtude. Ou seja, os materiais didáticos, as questões materiais, elas estão aí para serem usadas, mas bem usadas. E sem perder a noção de que eles são instrumentos, são meios, não são fins. O fim, o grande fim é a evolução. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Para que nós encarnamos? Para chegar à perfeição relativa. Para se tornar espírito puro. Então a gente precisa estar atento, porque muitas vezes nós nos perdemos nas questões das prioridades. A prioridade é o espírito, sem dúvida. Mas a matéria é importante, porque através dela o espírito evolui. Quando Jesus diz, Maria escolheu a boa parte, é porque é uma questão de escolha. Jesus está falando do nosso livre-arbítrio. E aí nós podemos trazer para a nossa vida prática, para o dia a dia. A experiência é o que é. Os nossos companheiros de jornada, aqueles que vivem conosco, que compartilham momentos conosco, eles são o que são. Agora, eu posso escolher ver a boa parte dos acontecimentos ou não. E aí, uma coisa essencial é mudar a pergunta. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Perguntar, para que está acontecendo isso comigo? Para quê? O que eu preciso aprender com esse acontecimento, seja ele qual for? Porque Deus é perfeito, é justo, é bom. Então, se me acontece alguma coisa,
Eu preciso mudar algo. Eu preciso aprender alguma coisa. Não é verdade? Então a grande pergunta não é por que acontece comigo, mas para que acontece comigo. E quando a gente consegue responder essa pergunta, as coisas ficam melhores. Sem dúvida. Não é? Tem um pequeno caso que está no livro Bem-aventurados os Simples, né, editado pela Federação Espírita Brasileira, que vai nos dizer que um homem, uma vez, ele estava viajando, cansado, andou o dia inteiro. Então ele pediu a Deus que desse um lugar para ele descansar, para ele passar a noite. E ele descobre no pé de uma árvore uma cova, caprichosamente coberta por raízes. E ele então tira da sua mochila o cobertor e estende sobre aquela cama de raízes, né, onde ele queria passar a noite. E ele então é atacado por uma nuvem de mosquitos, mosquito pólvora. E ele recebe picadas nas mãos, no rosto, nos braços. E ele sai dali então, espavorido, e vai dormir ao relento, nas pedras. E ele fala, puxa, por que isso aconteceu comigo? Deus não ouviu minhas preces. E vai dormir inquieto. No dia seguinte ele se levanta, guarda o cobertor e passa de novo ao lado daquela árvore. E ele vai identificar que aquele lugar onde ele queria deitar era um ninho de escorpiões. Então tudo que nos acontece, meus irmãos, vamos dar graças. Em tudo dai graças. Né? Joana de Ângeles fala para nós agradecermos por o bem que nos chega, agradecer o mal que nos chega e agradecer o mal que não nos chega, ou que é afastado de nós. Porque o bem que nos chega, quando a gente agradece o bem que nos chega, a nossa avaliação de bem coincide com a avaliação de bem da espiritualidade superior. Quando nós agradecemos o mal que nos chega, na verdade não é mal. Né? Aí, no caso, a nossa avaliação de bem é diferente da espiritualidade superior, porque, na verdade, se chega para nós é bem. E agradecer o mal que é afastado de nós, aí é porque a nossa avaliação de mal também coincide com a avaliação de mal da espiritualidade superior. Foi afastado, não chega até nós. Então, em tudo, dai graças. Vamos escolher ver a melhor parte de todas as circunstâncias, de todas as situações. E da mesma forma, podemos escolher ver a melhor parte das pessoas que convivem conosco, ou das pessoas que cruzam o nosso caminho. O que aquela pessoa tem de bom? Todo mundo, no nosso atual estágio evolutivo, tem algo de bom, tem algo de belo. É uma questão de escolha. Jesus ensinou a ver a melhor parte das pessoas. Olha Saulo de Tarso. Jesus poderia ter visto nele o perseguidor implacável, mas preferiu ver nele o apóstolo dedicado, que viria a ser um dos maiores difusores do cristianismo nascente. Olha Pedro. Jesus podia preferir ver nele a fraqueza do discípulo que o negou por 3 vezes, mas não. Jesus enxergou nele a fortaleza que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. E assim é com cada um de nós. Jesus escolhe ver a nossa boa parte, o que nós temos de bom e de belo. Então vai outro convite, que nós possamos exercitar o nosso olhar para escolher a boa parte das circunstâncias que nos acontecem, que nem sempre são agradáveis, mas sempre são boas, e das pessoas que convivem conosco. Escolher ver a boa parte. Maria escolheu a boa parte, a que não lhe será tirada. Por quê? Porque ela escolheu a edificação do reino de Deus. E a edificação do reino de Deus é conquista inalienável do Espírito. É conquista do Espírito. E é inalienável. Ninguém tira. As traças não comem, os ladrões não roubam. Né? E aí, meus irmãos, nós poderíamos dizer, para resumir tudo que nós dissemos até agora, escolher a melhor parte é escolher seguir Jesus. Escolher a melhor parte é, sem dúvida, escolher seguir Jesus. E para nós terminarmos, nós gostaríamos de trazer uma citação do irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, em que o mentor nos diz que havia, na França, um valoroso cavaleiro chamado D'Arsonval. D'Arsonval tinha um propósito central, servir fielmente a Jesus para mais cedo poder encontrá-lo. E ele fez várias viagens, mas uma chamou muita atenção, porque quando ele estava numa curva da estrada, ele encontrou um mendigo com o corpo coberto de feridas e as mãos estendidas em situação de súplica. D'Arsonval era um homem bom,
Então não pensou duas vezes. Atirou na direção dele, bolsa cheia de dinheiro. Mas não olhou nos olhos daquele homem, não se preocupou com ele. O tempo passou, D'Arsonval fez outra viagem, e naquele dia fazia muito frio. E no mesmo lugar da estrada, lá estava o mendigo, com as mãos estendidas, em situação de súplica. D'Arsonval não pensou duas vezes também, tirou o fino manto que usava, caro, e entregou àquele homem, mas fez com um galho, temendo o contato físico com aquele homem cheio de feridas. Por fim, meus irmãos, houve uma terceira e última viagem, em que D'Arsonval partiu para a Palestina. Ele iria combater uma cruzada, então levava muitos mantimentos com ele, e ao passar pela estrada mais uma vez, encontra o mendigo. E entrega a ele, então, uma bolsa cheia de mantimentos. Mas o faz sem dar atenção àquele homem. E vai para a Palestina. Lá ele combate bravamente, mas por fim é preso. E é mantido preso por anos a fio, sofrendo privações, humilhações, dificuldades, até que, muitos anos depois, ele consegue fugir e retorna para a França. Mas ele não era mais o fidalgo de outrora, parecia mais um fantasma do que uma figura humana. E quando ele chega em casa, seus filhos já crescidos à distância não o reconhecem, soltam cães em cima dele. E ele então foge dali, mas para onde ele iria? O mundo era pequeno demais para sua dor. E ele então, perambulando pela estrada, encontra-se a última vez com aquele mendigo. D'Arsonval então instintivamente procura nos bolsos alguma coisa para dar, mas cai em si e percebe que não tinha mais nada de material que pudesse ofertar. Então, pela primeira vez, ele olha aquele mendigo nos olhos, estende os braços na direção dele, querendo abraçá-lo, como se quisesse doar o calor do próprio coração para o mendigo. E quando ele abraça aquele homem, ele escuta as palavras que ele jamais se esqueceria. D'Arsonval, vem a mim, eu sou Jesus. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Enquanto tu me procuravas à distância, eu te esperava aqui tão perto. Eu agradeço o ouro, o agasalho e o pão que me deste, mas há muito tempo eu estendi a você os meus braços, esperando o seu próprio coração. Então, meus irmãos, essa passagem, que nos toca, nos lembra que escolher a melhor parte é entregar o coração a Jesus. Jesus é a luz do mundo. Quem segue Jesus não anda em trevas. Essa é a melhor parte. Que nós possamos, então, nos dias que vão se suceder, possamos escolher a melhor parte. Se nós tivermos qualquer dúvida, é só escolher Jesus. Muita paz a todos. Termina agora o DE Convida, com o tema A Melhor Parte, do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. Obrigado a todos e até a próxima.